Olá, nessa edição nós vamos falar sobre farmácia viva, medicamentos fitoterápicos, plantas medicinais. O vereador João Gilberto Riposati, ele é autor de um projeto que fala sobre esse tema. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui conversando com você e poder transmitir e comunicar à nossa população aquilo que nós estamos fazendo. Vereador, nós estamos aqui com um projeto de sua autoria, que em 2013 o senhor fez uma modificação de farmácia verde para farmácia viva. Por que aconteceu essa modificação? Olha, na verdade, em 2002 nós fizemos a farmácia verde, que era um conceito daquela época, né, que é o fitoterápico, as plantas medicinais. Mas o Ministério da Saúde, em 2013, conceituou na sua logística de organização do governo federal farmácia viva. Então nós fizemos a adaptação que é o mesmo sentido. E lembrando que quando nós fizemos a lei, foi uma das primeiras leis municipais no Brasil, que a Anvisa não conceituava ainda o fitoterápico no sistema SUS para estar nas farmácias das unidades de saúde. Então, naquela época foi realmente um inédito que nós fizemos, mas com o apoio da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, com o apoio do setor religioso, Solangerton, Sorenésio, que tem uma marca de trabalho muito forte na questão dos fitoterápicos. Então, nesse sentido de adequação, a gente acredita, e fizemos assim, para poder adequar a nossa legislação à legislação federal para facilitar a tramitação, para viabilizar convênios e parcerias para o fomento e a disponibilização do fitoterápico para o nosso município, para a nossa população. Essa sua proposta foi inédita, como o senhor disse, aqui em Uberaba, e foi para atender uma legislação federal, né? Mas hoje já existem várias outras cidades que adotam a farmácia viva? Boa pergunta, que eu não posso deixar de esquecer de lembrar que esse trabalho é tão bonito porque ele envolveu cidadania. Porque o fitoterápico, o uso das plantas medicinais, veio da cultura dos nossos avós, que já ensinavam a usar os medicamentos para um determinado tipo de doença, né? É o xarope, é os remedinhos para curar, a pomada. E hoje vem essa raiz, que vem lá dos nossos avós, tem essa raiz. Mas a população que acreditou nesse trabalho, do setor religioso, e aquelas pessoas que acreditaram, foram para as ruas, mobilizaram, pediram o governo para fazer seminário, foi feito congresso. E a gente se somou em 2002, quando eu fiz a lei, e eu ficava assim imaginando, será que nós vamos conseguir um dia tirar do papel? E depois que eu vi o Brasil caminhar nesse sentido, cada dia que eu via aquele movimento, via uma notícia, eu ficava com esperança maior. E hoje é uma emoção muito forte para nós ver a Anvisa conceituar, autorizar o fitoterápico para ser implementado, implantado no sistema SUS, no sistema das unidades de saúde. Então, eu acredito que é uma emoção para a gente saber que houve uma cidadania, houve uma caminhada por esse Brasil afora, e isso, aqueles seminários, às vezes eu ganhava um presente, sabe? Quando a pessoa sabia que a gente estava ligado ao assunto, ela ia no seminário, no congresso, ela vinha desse congresso e me presenteava, eu tenho guardado esse resultado desse congresso, desse seminário, como uma sinalização assim, continue, não desanime dessa luta, um dia nós vamos conseguir. Então é uma corrente que eu compartilho, essa alegria, essa emoção com todos aqueles que lutaram por esse Brasil afora para que isso fosse popularizado, que realmente a população pudesse ter acesso. Vereador Riposati, ou Betinho, né, como também é conhecido com seu nome parlamentar, como que é a estratégia dessa farmácia viva? Como que ela começa? Porque tem ali a partir de um terreno, tem um cultivo, depois tem uma produção, passa por laboratório. Como é que é o funcionamento em si? É muito importante. O estado do Mato Grosso, Goiás, eles estão mais à frente que nós, porque eles ensinaram os produtores a cultivar essas plantas através de assistência técnica. Até que saísse a lei, eles foram trabalhando, porque atende não só o sistema SUS, como atende o sistema industrial também, que pode ser para o SUS ou particular. Bom, nós temos que lembrar que para lidar com a planta medicinal existe todo um cuidado, existe toda uma sabedoria. E hoje nós temos um número muito pequeno de engenheiros agrônomos, no nosso município principalmente, que detêm o conhecimento de como cultivar essas plantas, como trabalhar ela no cultivo, no plantio dela, na colheita, no beneficiamento dela. Primeira coisa, nós temos que
Buscar treinamentos para esse pessoal, para os agrônomos, para os técnicos agrícolas, né? Isso para trabalhar o campo. Em os técnicos atualizando seus conhecimentos, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, a UFMG, que são parceiras, treinando esses profissionais, eles vão estar preparados para transmitir esse conhecimento para os produtores, que nós temos que fomentar a produção no campo, porque se você for em cada horta, você vai ver um vasinho lá, uma lata plantada, um cantinho plantado, né, com alguma planta. Tem um funcho, herbicideiro, hortelã, né, o alecrim, a losna, todos eles têm importância para cada tipo de doença que vai tratar. Mas, em se tratando de uma escala de produção, nós temos que... Então, essa é uma produção que você faz nos canteiros em casa, num vaso, numa planta, num vaso de planta, como essa planta. Mas se pensar em produção, nós temos que pensar em larga produção, em grande produção. Então é como se comparasse uma lavoura que planta uma soja, um milho, nós vamos ter que plantar plantas medicinais. E quais as plantas? Logicamente aquelas que são cientificamente comprovadas que pode ser utilizada, que já tem a comprovação da eficácia dela no tratamento da saúde, das doenças. Então, nós temos que fazer esse arranjo, que nós chamamos de arranjo produtivo local, é o APL. É por isso que nós precisamos ter uma âncora, que nós chamamos de âncora, que é essa diretriz, é esse conhecimento e ele ser transferido. Agora, o senhor citou muito bem que quase todo mundo tem lá os seus vasos com algumas plantas, como herbicideiro, hortelã, né? Enfim, são várias que são consideradas medicinais. Mas ela não pode ser considerada, então, uma farmácia viva, porque aquilo ali é para um consumo pequeno, um consumo familiar. Justamente, muito bem lembrado. É porque a gente cita esse exemplo para dizer que quando a gente vai trazer para uma farmácia, nós temos que pensar uma escala em maior quantidade de planta, os cuidados que ela tem que ter. E, na verdade, quando nós trazemos essa logística, essa forma de cultivar, ela vem para o sistema, passa por um processo de limpeza dessas plantas, de beneficiamento, onde vai dar origem. Tem alguns casos, a raiz, por exemplo, tem que curtir alguns dias, né, para ela poder ter o seu princípio ativo liberado para poder fazer a sua eficácia. Aí nós vamos precisar do farmacêutico, do bioquímico, dos profissionais que vão dosar, vai fazer essa formulação, essa concentração, que vai ser num vidro, né, num frasco, como assim tem os remédios alopáticos, que nós temos que ter o mesmo cuidado que se tem com outros. Se lá vai dizer que vai ter que ter tantas gotas, tem que seguir aquilo lá. E o chazinho que às vezes a vovó fazia lá em casa, ou a mãe fazia, os pais faziam, os avós faziam, é aquilo mais tradicional, né? É o chazinho, como você falou, lá do canteiro, mas trazendo para essa logística de farmácia, é um cuidado redobrado. E tem uma diferença ali da fitoterapia com a homeopatia, né? Claro que a raiz, tudo que a gente busca nas plantas, mas é diferente. O senhor explica essa diferença para nós? O senhor é técnico da Ipamig e acompanha também vários técnicos nessa área? Essa área é muito bonita, a gente, assim, eu vou tentar explicar da minha forma, de modo que a população acredita que possa entender, que ela detém o conhecimento mesmo, tem a área que forma os profissionais nessa área, né? Dos fitoterápicos hoje. É o seguinte, a homeopatia, ela é uma diluição do fitoterápico. Eu vou dar um exemplo. O fitoterápico é um concentrado chamado tintura, por ter algumas plantas que você vai extrair o princípio ativo dela. Você coloca em infusão com álcool, que é um processo de você buscar, de você extrair esse princípio ativo. Então, você vai pegar um vidro e está todo lá, vamos supor, de cor, de uma determinada cor. É o concentrado. Esse é o fitoterápico. Então, uma gota dele eu diluo para 100, ele é homeopático. Ou seja, o homeopático ele é uma ramificação, uma extensão do fitoterápico. Porém, o fitoterápico ele é direto da planta, é o concentrado da planta. E o homeopático ele é a diluição disso. É você pegar uma gota do fitoterápico e diluir em 100. Então, mas qual é a eficácia? O fitoterápico ele tem uma eficácia sim, não só homeopático como fitoterápico, a pessoa cuidar no tempo certo, ir ao médico, né? E nossa rede de médicos, de enfermeiros, vão ter que ser treinados também, porque o médico ao longo da sua vida profissional,
sempre é o alopático. Agora ele tem que ser treinado a prescrever o fitoterápico, o homeopático, porque ele chega no tempo certo, não naquele tempo assim, se a ferida está ali doendo, ardendo ali, aí ele quer usar um remédio, seu fitoterápico, ele chega mais lento, sua eficácia, mas ele tem eficácia, ele tem um resultado positivo, ele não é agressivo ao organismo, ele é natural, ele é biológico, assim como o homeopático também. Mas se a gente chegar com uma situação de saúde, de doença, em cima da hora, o fitoterápico nem o homeopático vai servir. Então é por isso que temos que conceituar a cultura de utilizar, despertar esse interesse para usar o fitoterápico, que aí o médico vai passar e ele vai ter que buscar esse conhecimento popular, que hoje em nossa cidade está no setor religioso, Uberaba, Araxá, Sacramento. Vamos falar em Uberaba, lembrar do senhor Angerton, nosso saudoso Angerton, que hoje sua filha continua esse trabalho no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Peirópolis, né? Que distribui gratuitamente os medicamentos fitoterápicos. E o senhor Enésio no Grupo Espírita Maria de Nazaré, no bairro Gameleiras, que há mais de 20 anos tem esse trabalho. Então, é esse sentido, a homeopatia, então, ele é uma ramificação da fitoterapia. Ambos são importantes. Nós precisamos do fitoterápico e o homeopático também. Você pode ir, vamos supor que a pessoa está ansiosa, tem ansiedade. Ela vai fazer o uso das gotinhas do homeopático, então, ao longo do tempo, depois de determinados meses, ela vai sentir a eficácia dele. O fitoterápico, ele já age num tempo mais curto também, mas sempre quando eles prescrevem, é por uma semana, para 15 dias ou para um mês, depois você volta lá e eles vão te avaliar para saber se está dando o resultado certo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Certo dia, um paciente estava com alergia, todo empipocado o corpo. Aí foi lá na fitoterapia. Aí chegou lá, a pessoa pergunta, né, o profissional pergunta, seja o farmacêutico que está lá ajudando, ou o médico, no caso o médico, a rede vai ter que ser treinada. Enquanto não tem os médicos hoje, tem hoje essa assistência que é no setor religioso. Então ele pergunta, você teve alguma intoxicação com remédio? Tomou alguma intoxicação? Porque você pode fazer o exame no laboratório e comprovar que você teve intoxicação com algum remédio. Então ele vai tomar o homeopático, o fitoterápico por uma semana, depois de uma semana não vai ter mais aquelas manchas. Ele age biologicamente, só que o efeito dele às vezes leva um tempinho maior, mas atingiu a sua eficiência. Aquelas manchas todas sumiram do corpo da pessoa. Então o fitoterápico, ele fez a ação dele através daquele princípio ativo, porque para cada caso é um remédio, até tem remédio, até para câncer tem. A pessoa mais cura, tem tratamento? Depende da situação quando ele chega lá. Se a doença está muito avançada, aí o fitoterápico não vai dar conta de fazer sua eficiência, vai ter sua eficiência. Tem que chegar no tempo certo, cuidar no tempo certo. Por isso que a gente defende a medicina preventiva. É a pessoa cuidar, procurar. Tem os programas de saúde da família hoje, que é uma luz para a comunidade, que orienta a pessoa a estar fazendo seus exames no tempo certo, né? Mas o fitoterápico, a hora que Ipatinga, por exemplo, você perguntou, Ipatinga, mesmo antes de sair a lei, o secretário na época, ele tinha um setor, ele fazia parte de um setor religioso, ele interessou e preparou a rede toda dele, de médicos, inclusive os odontólogos. Os dentistas lá usavam anestésico à base de plantas medicinais. E é o xodó daquela cidade. E existe. Desde 2003 eu fui lá ver, fiquei admirado de ver o que eu pensava para o Brasil, para a nossa cidade, eu vi lá. E eles não tinham a lei municipal, depois que a gente fez, até pediram a cópia da lei, mas na eficácia. Treinou toda a rede médica e eles prescreviam lá. E era o xodó da cidade, a pérola da cidade era a farmácia viva, como é. Em todos os seus mandatos, o senhor tem defendido esse tema, né? Mas agora ele está mais consistente. O senhor está citando os médicos aí, o senhor está construindo também um diálogo com esses médicos, com a Sociedade de Medicina, com esse segmento científico da cidade? Exatamente. Quero lembrar aqui o secretário hoje, Farrim Sauan, que é médico, que na época ele era secretário de saúde, que também foi um grande parceiro nessa percepção de que nós, o secretário Valdemar Leal, que contribuiu com a cidade também, ele é apaixonado com essa proposta também, né? Ele acredita que essa proposta também é viável, porque ela, além de ser biológica, natural, nós podemos, produto renovável, fica mais barato para o município.
é mais viável. Então, eu estou conversando com o secretário, conversei com o secretário anterior, com o Farrinha agora, secretário, para ele que vai ter que fazer esse trabalho junto à rede. Ele está interessado, é um grande parceiro. Desde lá de 2002, 2003, ele foi parceiro, agora, coincidentemente, ele é secretário de saúde, ele também ele é adepto dessa proposta, que é viável para o município, fica mais barato, o custo, a economia, comparado com os alopáticos. E, logicamente, o município vai ter que eleger o que ele vai cuidar com o fitoterápico. Por exemplo, diabetes, hipertensão, a questão de doenças respiratórias, alergia, pomadas, cicatrizantes. Né? Esse pode ser tratado com os Então, o fitoterápicos. município vai eleger quais as doenças que ele quer tratar com o fitoterápico. Elegendo, priorizando essas, aí nós vamos ter que trabalhar quais as plantas que nós vamos trabalhar no campo para dar sustentação à farmácia. Mas para chegar até esse momento, vereador Reposati, já teve um teste, né, que já foi feito. O fato da Anvisa já ter normatizado, liberado, você está fazendo essa adequação para o município de Uberaba, significa que vários testes na área da farmácia já foram feitos com essas plantas. É muito bom lembrar. Igual eu falei no início, essas plantas que vão ser trabalhadas para esse tipo de doença são plantas comprovadas cientificamente e aprovadas pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Saúde, que tem aí uma comissão nacional que analisa isso, e isso é anos para comprovar, leva mais de 10 anos para comprovar. Então, hoje é autorizado pela lei trabalhar essas variedades, essas plantas que são cientificamente comprovadas. Nós não podemos trabalhar com plantas que não são comprovadas cientificamente. E lembrar que o nosso cerrado brasileiro, na nossa região tem um cerrado, e segundo o pessoal no setor religioso aí, o princípio ativo que cura as principais doenças está na riqueza do cerrado. As plantas medicinais que são cultivadas, que surgiram ali na terra de cerrado, elas têm os princípios ativos com maior potencial para curar as principais doenças. Então nós temos que ter esse olhar para preservar o cerrado, para nós possamos ter matrizes, plantas, a genética dessas plantas ajudar. Recentemente, o senhor também teve o apoio aí do governo do estado, né, que abraçou essa proposta do senhor. E, efetivamente, o que o governo do estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pode estar fazendo por Uberaba? É interessante ressaltar que o Narcio, deputado federal, secretário de Ciência e Tecnologia, em 2002 ele chegou a colocar emenda no orçamento do governo federal para fazer parceria com o município para a gente implantar a farmácia viva. E naquela época a Anvisa estava colocando restrição, por isso que não saiu. E agora o Narcio é secretário, companheiro de partido, e é secretário de Ciência e Tecnologia. E agora, com a Anvisa sinalizando positivo, o Narcio abraçou essa causa, que vem desde 2002 também, junto comigo nessa luta, e vai implantar uma parceria da Ciência e Tecnologia do Estado com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Fundação Oswaldo Cruz, o FMG, criando aí o arranjo que nós chamamos aí, que é a Rede Mineira do Fitoterápico. Olha o tanto que evoluiu nesse tempo. A Rede Mineira para abraçar o estado de Minas Gerais, uma rede que vai tratar do fitoterápico em Minas Gerais. E logicamente, como a gente brigou tanto por isso, nós queremos que Uberaba tenha um núcleo aqui. Esse núcleo seria para quê? Ele seria uma farmácia de exemplo, de referência, para poder as outras cidades virem aqui buscar o treinamento e conhecimento, tanto a nível de campo como a nível de laboratório e a nível de farmácia. Então ela vai ser um piloto. Em algumas cidades no estado de Minas Gerais vai ter umas unidades piloto, e Uberaba vai ser presenteado com essa unidade. A sua atribuição como legislador está bastante pontuada nesse aspecto aqui do fitoterápico, mas e com o executivo, como é que está o diálogo? Com o executivo, né, por parte do secretário Farrinha Sauan, que é secretário de Saúde, o Paulo Piau, colega meu de EPAMIG, trabalhamos juntos, a engenharia agrônoma é muito sensível a essa causa também, porque ela fomenta a produção no campo. E nós estamos falando em farmácia, não é só para Uberaba não, do momento que nós tivermos essa opção de alternativa de produção, de utilização do solo para cultivo de plantas medicinais, nós podemos produzir para Minas e para o Brasil. Para Minas, para Uberaba, para Minas e para o Brasil, porque é você criar alternativa de mais uma alternativa que teremos no nosso setor, no nosso meio ambiente da cidade, como alternativa de produção.
Para isso vai ter que ser formado um grupo também, né? Um grupo de trabalho, um grupo de especialistas. Você já tem pensado em alguma coisa assim para efetivar algumas pessoas? Com certeza. Cargos? A rede mineira, ela é conceituada assim, desses profissionais, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, vai ser parceira e, por sorte nossa e por alegria nossa, os profissionais da Fiocruz que vão estar ajudando a implantar em Minas foi o mesmo que me ajudaram a fazer a legislação em 2002. Que eles estão lá para ajudar a fazer. A EPAMIG já tem trabalho em algumas unidades do Estado que ela já está para publicar um manual que as pessoas vão conhecer. Por exemplo, uma planta que é muito conhecida, o funcho. Qual é o nome científico dela, o nome comum, qual é a importância dela, como que você deve usar, que não vai agredir a sua saúde, de que forma, que concentração você vai usar para você utilizar tanto em casa ou aí vindo no setor da farmácia também, que nós vamos ter duas fases. A farmácia, que vai manipular, mas também vai ter um olhar voltado para aquelas plantinhas que estão lá no canteiro da casa, da sua casa, ou que possa a pessoa plantar, para poder fazer o chazinho em casa, ou comprar, porque já tem prontos, né? Hoje a indústria está aceitando o fitoterápico, virou uma questão industrial hoje, evoluiu demais da conta. E hoje as pessoas já compram até pronto, né? Mas aí vai fomentar também esse lado popular. Se a pessoa pode querer fazer em casa, como que deve fazer que não prejudique a sua saúde? Ela vai usar uma forma que ajuda ela, que não atrapalha, logicamente. Mas esse manual, essa equipe, essa interação, nós defendemos que sejam funcionários concursados da rede, porque dentro da rede municipal nós temos aí profissionais bioquímicos, farmacêuticos, né? Nós temos a UFTM, Universidade Federal de Medicina, temos o IFTM, Instituto Federal. Então, olha a riqueza que Uberaba tem. Além de que nós recebemos o abraço aí do UFMG, da Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, tudo isso vai ser importante. Inclusive, o desenvolvimento dessas plantas no nosso meio ambiente, porque é nosso clima, nossa região. Se eu pegar uma planta lá, que produz lá no Mato Grosso, em Goiás, e colocar aqui, ela não vai desenvolver bem, porque ela é um clima que é outro. Então, nós vamos domesticar essas plantas aqui, para que ela se desenvolva dentro do nosso ambiente, do nosso clima. E o importante é gerar essa produção. E essa produção que vai servir de matéria-prima para o setor religioso, para a farmácia, por orientação quem quer ter em casa e para o Brasil, para o comércio, das indústrias que interessar comprar a nossa produção. Bom, o senhor demonstra assim, com muita propriedade que tem muitos benefícios, inclusive economicamente, porque ele pode ser comercializado com baixo custo. Mas o que significa esse baixo custo? Qual que é o percentual em relação aos alopáticos? É porque é uma planta, a produção dela, quando você faz assim, ela não vai ter, no caso da municipal, ela não vai segregado nela o valor comercial, né? A prefeitura abre uma licitação para comprar um remédio para diabetes, por exemplo, para hipertensão. Quanto é que custa esse remédio? Até que a licitação vai ali ter o valor agregado da indústria, do transporte, da embalagem, de tudo. Aqui na farmácia municipal, é a planta do campo para o laboratório e manipulação. Não vai ter esse foco comercial, vai ter o foco de assistência gratuita. Então o município com a sua rede, o governo federal libera o dinheiro para comprar os equipamentos, vamos lembrar isso. O Ministério da Saúde vai liberar o dinheiro para comprar os equipamentos, o município entra com a infraestrutura de apoio do lugar e dos profissionais em parceria com o governo federal e estadual. Então nós vamos ter um medicamento de baixo custo por isso. Vereador, e qual que é a sua expectativa a partir ali do cultivo, da produção, de colocar para o mercado mesmo, para o consumidor? Quando que isso pode começar em Uberaba? Olha, nós estamos nessa fase. A fase agora, quem vai definir isso é a rede mineira do fitoterápico. Porque essa rede mineira, ela vai trabalhar toda essa logística. Primeiro, o conhecimento. Primeiro, o treinamento. Vamos falar em produção, amanhã o técnico está preparado para orientar o produtor. Um produtor falou, eu quero plantar a planta medicinal. Mas ele está preparado? Não está, nós temos que preparar o técnico. Então, vai levar aí de 1 a 2 anos para a gente preparar o ambiente para entrar na escala de produção. Mas, ao mesmo tempo, a ideia, a proposta é ter um núcleo aqui piloto. A Unil, por exemplo, já desenvolveu um horto medicinal. Ela tem uma estrutura muito boa e tem a rede Fito Cerrado já bem articulada na nossa região. Se nós formos lá em Peirópolis agora no setor religioso, já tem remédio para oferecer à população gratuito. Sorenésio tem. Agora, trazer para o setor municipal
É nesse sentido aí, nós acreditamos que... porque o que acontece hoje? Interessante, né? Como é que o setor religioso faz? É porque ele vai no campo e coleta essa planta. Então ele está coletando, mas ele não está plantando. Ele não está multiplicando, ele está lá buscando ela, mas não está repondo ela ali. E quando você fala em produção, você vai produzir para atender a sua farmácia, e vai atender, você pode ter 3 focos de produção para atender a sua demanda. Uma parte você tem que preservar esse material genético e outra você pode, como a prefeitura não vai comercializar, ela pode, mas o produtor que vai plantar, ele pode vender. Uma parte ele vai atender a prefeitura e outra ele pode atender o mercado. Então, eu acredito assim, pelo que eu vi o projeto, eu fiz algumas propostas no projeto que eles me deram a liberdade de apresentar, de 1 a 2 anos para preparar o ambiente os manuais, essa característica da planta, como é que é uma planta, a foto dela, a biologia dela, como é que vai cultivar ela, tudo isso. É um preparo de 1 a 2 anos para preparar o ambiente para a gente entrar na escala de produção. Quando o senhor fala de produtor, o senhor está falando de um produtor rural que vai ceder uma parte da sua terra para esse cultivo ou é terra pública? Olha, eu pretendo, sua pergunta é muito interessante, eu proponho, já falei para eles, a da Rede Mineira, nós temos o produtor lá no campo que está sendo assistido pelo Programa Federal Agricultura Familiar, que ele tem incentivo de vender uma parte da produção, o governo compra. Então vamos começar por esse ambiente de valorizar esse produtor lá, o pequeno produtor da agricultura familiar, para ele também plantar, que uma parte o governo compra, o governo pode estar comprando para sustentar as farmácias vivas, como está comprando as hortaliças hoje para merenda escolar. Então começar por aí, mas a hora que a coisa vai desenvolvendo, a própria situação vai dando caminho para... Vai surgir um produtor com melhor condição, que quer ter uma... Por exemplo, pouco tempo eu recebi um pessoal da Itália, eles queriam vir para cá para produzir aqui, né? Então, como eles viram que a nossa cidade não está preparada, eles voltaram para trás. Mas tem assim, amanhã chega um produtor e fala, eu planto uma quantidade de hectares de soja, agora eu vou plantar a planta medicinal. O mercado vai seguir as regras, lógico, porque a Anvisa tem as normas. É por isso que nós temos que ter a EPAMI como pesquisa em Embrapa, a universidade, tem a Mater que faz extensão, a Secretaria da Agricultura que prepara os técnicos para orientar o produtor. Então, é o pequeno, médio, grande produtor pode entrar nessa. O Sindicato Rural já manifestou apoio daquela época e agora também, através do Senar, que eles têm uma logística muito boa também, eles podem ser parceiros para treinar. Então, é um trabalho muito bonito que vai envolver todo o arranjo produtivo. E aí o produtor que interessar, se ele quiser produzir para atender a cidade, se quiser atender a grandes indústrias que hoje estão entrando no mercado, hoje você entra na farmácia, você já encontra o fitoterápico lá, né? Tem para diabetes, para várias situações aí de saúde, de doença, já tem. Ao cachorro, por exemplo, muita gente utiliza, né? Para o fígado, né? Então o pessoal utiliza, para estômago, hoje já tem. É porque quando você vê eu falar aqui, mas eu vi na farmácia, vira uma caixinha escrito que é fitoterápico. É porque a escala industrial está bem adiantada. Nós que estamos atrasados aqui de colocar no campo e trabalhar essa logística. Mas, como eu disse, Mato Grosso e Goiás está bem à nossa frente. Mas Uberaba com esse trabalho, ele vai despertar para essa realidade, por esse avanço, que é uma grande oportunidade para a nossa cidade. O senhor tem um olhar muito forte assim, nas suas políticas públicas voltado para o meio ambiente e tem esse trabalho que nós estamos aqui falando especificamente sobre os medicamentos fitoterápicos. Tem também uma questão comportamental, né? Pelo que eu entendo, e passa por um processo de educação também, das pessoas ir renovando o seu comportamento diante desse aspecto que o senhor propõe. E tem contato, o senhor quer deixar o contato do senhor para as pessoas que tiverem interesse em buscar no seu gabinete, o e-mail do gabinete, o telefone? Olha, é uma oportunidade. Nós temos escritórios comunitários, né, no Alfredo Freire, que funciona de manhã e à tarde, tem no Tutunas de manhã, tem no Fabrício. Então, os telefones do gabinete, que é após as 13 horas, como nós temos trabalho nas comunidades, sempre ouvindo a população, em todos os dias, sempre não, todos os dias, né, com as portas abertas, além do plenário, além do gabinete. Então, os telefones é 3318-1713, 3318-1733 e o e-mail é vereador Riposati, né? RIPPOSATI,
Câmara Uberaba, tudo junto, .mg.gov.br. Então, aquelas pessoas, cidadãos que estão nos ouvindo, que gostariam de compartilhar conosco as informações, estamos prontos para servir, para ouvir, e vamos junto nessa corrente, né, construir esse grande trabalho, esse belo trabalho que Uberaba merece, até pela história, né? Porque o nosso setor religioso já deu mostras disso, de estar fazendo isso voluntariamente, e agora eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de saber que isso pode chegar nas unidades de saúde. Por quê? Às vezes a pessoa fica acanhada de ir no setor religioso por questão de religião, mas na unidade de saúde depende de religião. O assunto é muito interessante, nós estamos falando sobre farmácia viva, né, medicamentos fitoterápicos, mas o nosso tempo também já esgotou, vereador. Então nós queremos te agradecer imensamente, em nome de toda a equipe do programa Movimento, a sua presença aqui conosco hoje. Eu agradeço toda a minha equipe de trabalho que me acompanha dia e noite aí, e a toda a população que nos acompanha, que nos incentiva, né, que a gente possa estar sempre aí cumprindo o nosso dever de uma forma correta, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E a vocês também, nosso agradecimento especial. Nós terminamos aqui, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.